Então, deixa eu começar, então, a aula de hoje, certo? Na verdade, a aula de hoje é mais uma apresentação do curso, né? A gente vai falar brevemente sobre algumas coisas, mas a primeira coisa é dizer, dar boas-vindas a vocês no curso aí de Pensamento e Desenvolvimento Econômico Brasileiro. Dizer, como eu disse, estava dizendo antes de começar, certo? Que é uma surpresa para mim, a gente está com um volume de alunos relativamente grande, né? Tem uns 5, 6 ainda que estão pendentes. A pendência não é da minha parte, se tiver alguém aqui me ouvindo, certo? Quer dizer, que está nessa pendência, da minha parte eu estou aceitando todo mundo, não tenho nenhuma restrição à aceitação. Mas até agora não me perguntaram nada. Se me perguntarem, não tem nenhum problema, a gente está com, como eu disse, um número grande de alunos, mas não é o tal, né? É um número grande para uma matéria optativa meio esquisita, né? Que pensamento brasileiro não é exatamente a matéria mais moderna aí, que está na onda do pessoal por aí. Mas então, dito esse, dado as boas-vindas e espécie de agradecimento por fazer essa matéria, o que eu queria falar hoje com vocês é um pouco explicar um pouco no que consiste a matéria, né, o curso de Desenvolvimento e Pensamento Econômico Brasileiro, e um pouco como eu pretendo tocar, né? É óbvio que a gente está aqui numa situação diferente, está em EAD, e eu estou imaginando o curso com EAD até o fim, tá certo? Se a gente tiver que mudar mais para frente, a gente muda, não tem problema, mas eu não tenho... o curso está montado nesse formato de EAD, do começo ao fim, com notas, provas, etc. Não tem nenhuma expectativa de mudança. Se vier uma mudança, a gente se adapta aí quando precisar, né? Então, essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa, certo, é um pouco o que é o curso de Desenvolvimento e Pensamento Econômico Brasileiro, né? A ideia aqui, então, é fazer uma espécie de uma HPE do Brasil, certo? HPE no Brasil. E aí essa pergunta é uma pergunta importante, se um HPE no Brasil ou um HPE do Brasil. Certo? É uma espécie de uma visão sobre o pensamento econômico brasileiro, esse pensamento econômico brasileiro, a primeira questão que tem no curso é perguntar se existe um pensamento econômico brasileiro, se a gente pode falar de um pensamento econômico brasileiro, que é justamente o tema da próxima aula, da aula de amanhã, né? É óbvio, certo, que eu vou dizer que tem, né? Porque senão não teria nem o curso, obviamente, né? Então, a ideia é que você talvez tenha alguma dificuldade de ver no Brasil, certo? Quer dizer, principalmente no passado, um pensamento econômico no sentido de do que o Schumpeter, que a gente vai dizer amanhã, do que o Schumpeter chama de história da análise econômica, que é da teoria econômica, né? Então, são, na verdade, os exemplos de pessoas, de economistas brasileiros ou de economistas que desenvolveram no Brasil teorias econômicas ou contribuições originais à teoria econômica, talvez não seja tão grande e talvez não seja capaz de, com isso, a gente dar um curso inteiro, né? Então, tem algumas discussões sobre se há uma contribuição original do Celso Furtado sobre desenvolvimento, há uma discussão se há uma contribuição original dos brasileiros com a ideia de inflação inercial, há algumas discussões, certo, sobre contribuições de autores brasileiros sobre, por exemplo, teoria de finanças, com o Simonsen, com Mário Henrique Simonsen. Enfim, tem alguns exemplos, tá certo? São mais discussões do que exemplos, de fato, sobre essas contribuições brasileiras à história da análise econômica, da teoria, da construção teórica da economia brasileira. Então, como eu disse, talvez fosse difícil a gente dar um curso só com esse tipo de visão de pensamento econômico brasileiro. Mas se você entender o pensamento econômico brasileiro de uma maneira um pouco mais frouxa, vamos dizer assim, né? O pensamento econômico brasileiro aqui entendido enquanto os debates que existem no Brasil sobre a economia, a própria economia brasileira, aí é óbvio que tem. Aí vai ter pensamento econômico em qualquer lugar, em qualquer momento do tempo, né? Discussões sobre temas econômicos sempre vão existir, né? Debates e controvérsias sempre vão existir. Então,
essa é uma parte importante do curso, certo? Quer dizer, de acompanhar um pouco como é que evoluiu os debates na economia brasileira ao longo do tempo, em torno de questões econômicas. Né? É óbvio que a gente não vai ficar aqui olhando qual que era o debate no dia 10 de janeiro de 1954, certo? Sobre o aumento da inflação naquele ano, né? As explicações. A gente não chega a um grau de minúcias como essa, certo? Mas vamos entender aqui os debates em torno da política econômica no sentido um pouco mais genérico, né? Os debates em torno assim, dos planos de desenvolvimento econômico, das formas como tem que resolver os problemas econômicos principais da economia brasileira, etc. Né? Então, essa é uma parte, vamos dizer assim, importante do curso de acompanhar o pensamento econômico no Brasil em cima desse tipo de ideia, certo? De como foram os principais debates, dependendo do momento do tempo, né? Esses temas que envolveram esses debates, eles foram variando, né? Então, no começo, inclusive, nas primeiras aulas, a questão era uma questão da mão de obra escrava. Assim, né? Vale a pena ter escravo? Não vale a pena? É eficiente? Não é? Etc. Um debate que tem várias discussões, mas as discussões econômicas. Ainda no Império tem muito debate sobre política monetária, sobre como fazer a moeda, etc. Você chega nos anos 30, nos anos 40, por exemplo, já no século XX, você vai ter debates importantes sobre papel do Estado no desenvolvimento, até que ponto eu tenho que estatizar determinados setores ou não, né? Até que ponto eu tenho que fechar a economia, abrir a economia, fazer políticas, né, protecionistas ou não. Né? Vem mais para o recente, né? Você tem toda a época da inflação no Brasil, os debates em torno da inflação, de quais são as melhores formas de você debelar o processo inflacionário, e vem até os dias de hoje, né? A gente não vai ser o tema, certo? Mas, enfim, como enfrentar a pandemia, certo? Tem um debate econômico, obviamente, por trás. Então, é esse tipo de ideia. Mas não é só isso, né? Entre a ideia de história da análise econômica, que eu digo que a gente tem talvez pouca coisa a dizer, certo? Que não exista nenhuma contribuição brasileira à teoria econômica mundial, certo? Né? Então, já citei alguns exemplos aqui, furtados, né? Algumas coisas aqui e ali, mas, como eu disse, talvez não seja tão grande. Agora, o que talvez não seja exatamente política econômica, e também não seja teoria econômica, certo? Quer dizer, é ver um pouco, né, como que, na verdade, as grandes construções teóricas da economia mundial vieram parar no Brasil, certo? E como que elas foram, de alguma maneira, trabalhadas aqui no Brasil. Né? Então, é óbvio, né, você pega, se a gente voltar de novo, como eu disse, esse curso ele pega um período longo do tempo, vamos dizer, a gente está pegando aqui desde o século passado até o século de hoje. Né, mas talvez a discussão mais interessante sobre o século XIX, certo, é como que o liberalismo veio parar no Brasil, que tipo de liberalismo entrou no Brasil. Né? A gente conhece o grande primeiro economista brasileiro, que é muitas vezes destacado na literatura, aí, é o Visconde de Cairu, né, que dá nome aí ao centro acadêmico do pessoal da FEA de São Paulo, certo? Quer dizer, então o Visconde de Cairu, o primeiro economista no Brasil, tal, é considerado um grande liberal, certo? Mas o liberalismo que ele trazia, certo, é um liberalismo típico daquele período, certo? Ou para aquele período. É o liberalismo de abrir os portos, né? A abertura dos portos, ele estava lá, em tese. Diz ele que estava lá, foi ele que influenciou Dom João VI a abrir os portos às nações amigas, tornando a vinda da família real para cá. Né? Então, é abrir os portos, é fazer o franqueamento, etc. Ele também era contra a escravidão, etc. Mas, vamos dizer assim, uma questão talvez mais política, o liberalismo dele talvez fosse um pouco diferente. Né? Uma das grandes discussões que tem na historiografia, certo, é que diabo de liberalismo é esse? Não é o caso do Visconde de Cairu, mas, por exemplo, de um José de Alencar, por exemplo, que é um literato, etc., mas que escrevia muito sobre política e se metia a escrever sobre coisas de economia também. Certo? José de Alencar é um liberal, ele se autodeclarava um liberal, mas defendia a escravidão. Certo? É possível isso, certo? Né? Você tem na literatura brasileira, nas discussões brasileiras, que as ideias no Brasil estão meio fora do lugar. Né? Esse é um tema clássico, a partir de um texto
também de um escritor sobre literatura, sobre o José de Alencar, sobre Machado de Assis, que dizia que as ideias estão fora do lugar no Brasil. Vai ter uma controvérsia, essas ideias estão no seu lugar, não estão no seu lugar, mas qual que é a ideia fora do lugar? Né? Essa história de você ter, se dizer liberal e ao mesmo tempo defender a mão de obra escrava, certo? Então, é um liberalismo meio esquisito, certo? Quer dizer, para esses autores. Outros falam, não, é um liberalismo normal, porque o liberalismo, para ele, importante era o liberalismo da abertura de esportes, das exportações, das importações, do mercado internacional, não o liberalismo no sentido da liberdade do indivíduo, da liberdade de ação dos indivíduos, etc. Né? Então, essa é uma parte importante, eu acho, também do curso, além de acompanhar alguns debates, de pensar em torno alguns debates sobre a política econômica brasileira, né? A ideia de como que essas grandes correntes econômicas vieram parar no Brasil e como que a gente trabalhou com essas correntes aqui. Né? Como que, mais tarde, o keynesianismo veio parar no Brasil. Você pode até ter uma discussão como o marxismo veio entrar no Brasil, quais são os elementos importantes dessas correntes. Né? O neoliberalismo, que neoliberalismo é esse? Né? O Eugênio Goudin, nos anos 40, anos 50, que tipo, né, mudou em relação ao liberalismo anterior, não mudou, etc. Né? Então, uma segunda vertente que eu acho que é importante do curso, né, assim, a primeira vertente é acompanhar um pouco alguns debates, ver algumas posições, ver um pouco aí, ser um contraponto a um curso, vamos dizer assim, de História Econômica do Brasil, né, de FEB, aí no caso, de Formação Econômica e Social do Brasil, né, ver um pouco os debates que tinham por trás de todas aquelas decisões que foram tomadas ao longo do tempo, né, o debate sobre padrão ouro no Brasil ou não, o debate mais recente sobre se você adota ou não metas de inflação, enfim, esses, né, debates que acompanham a política econômica. Então, a segunda vertente é ver um pouco, aí já mais próximo de uma visão, não sei se de HPE, né, certo? Quer dizer, mas aquilo que antigamente o pessoal chamava de história das doutrinas econômicas, ou que o nosso colega, o Fábio Barbieri, que dá, né, muita aula de pensamento, essas coisas, ele chama de os ismos, né? Uma aula sobre os ismos. Eu vou dar um curso sobre os ismos. O que são os ismos? É o liberalismo, o socialismo, o keynesianismo, o marxismo e outros ismos nessa história. Né? Então, não vamos falar sobre os ismos, certo? Mas vamos falar sobre como os ismos entraram aqui, certo? Até que ponto o Brasil, na verdade, tem incorpora esses ismos, que tipo de ismo ele incorpora, como que ele trabalha aquilo, como que ele adapta uma ideia liberal à realidade brasileira, que tem nas suas dificuldades, etc. Então, esse é um pouco a tônica do curso, né? Acompanhar o pensamento econômico brasileiro nessas vertentes, aí, principalmente de como que os ismos, vamos dizer assim, de certa forma, eles são incorporados, adequados, adaptados, trabalhados, modificados dentro do Brasil, em função das questões que estão em debate no Brasil, e a outra parte é justamente essas questões que estão em debate no Brasil. Né? Então, essas são as duas vertentes principais aí do nosso curso, que, vamos dizer assim, ele é relativamente longo, certo? A gente podia talvez fazer algumas opções de cortar um pouco o período do tempo, e eu acabei não fazendo essa opção, né? Pegar a coisa mais ou menos do início, vamos dizer assim, do Brasil independente, né? Obviamente eu não vou parar lá na colônia, certo? Podia até ir, né? Mas porque o Brasil independente um pouco é mais ou menos na mesma época que a própria economia nasce, né? Um pouco 50 anos depois, certo? Mas o auge ali, né? O Cairu, como está dizendo, que é considerado o primeiro economista brasileiro, ele é um grande difusor das ideias de Adam Smith, certo? Então, a gente está ali mais ou menos de acordo com o próprio curso de HPE, vamos dizer assim. Então, a gente vem acompanhando, mas esse acompanhar, vamos dizer assim, ele puxa essa economia lá para trás, lá para o período, então, como eu disse, do Império, principalmente. Mas aqui no Império, talvez, tem algumas aulas sobre política econômica no Império, tem um debate importante que eu queria conversar com vocês,
que são os debates em torno das questões monetárias durante o Império, né, monetárias e cambiais. Tem um famoso, o pessoal que dá formação econômica do Brasil deve ter já falado sobre o debate dos metalistas e os papelistas, né, o que opõe, vamos dizer assim, duas visões diferentes de como vê a moeda, de como que vê a política monetária, um mais ortodoxo, um menos ortodoxo, que marcou muito, foi muito importante na história brasileira, esses debates que vão opor, já na República Velha, na República, o Rui Barbosa com Joaquim Murtinho. Então você tem aí, é uma parte importante da historiografia. O Furtado cita muito esse debate no livro da Formação Econômica do Brasil, e muitas vezes ele é referenciado, esse debate, né? Então, quando a gente vai lá para trás, talvez no Império e na República, a questão mais importante seja justamente como que o liberalismo é incorporado no Brasil e como que ele é criticado, trabalhado, etc. Então, esse é o tema fundamental do primeiro terço um pouco do curso, certo? Quer dizer, quais as correntes de pensamento que vêm para cá e como que elas são incorporadas. Aí olhar um pouco como é que era dado os cursos de economia, né, como é que é dado os cursos de economia no Brasil. Eles eram dados nas faculdades de Direito e de Engenharia, ver um pouco que tipo de material se usava, etc. Né? As faculdades de Economia mesmo só vêm à tona nos anos 20, mais ou menos, do século 20, né? E, então, até então, você tem pessoas que são formadas, que têm noções de economia, o cara se dedica, ele lê, né? Normalmente a intelectualidade brasileira é super bem formada, certo? É óbvio que não tinha lá na época todas as possibilidades que a gente tem hoje para estar up-to-date com a literatura internacional, mas eles estavam, dado o período, eles estavam bem up-to-date, certo? Esses brasileiros, eles viram e mexem, estudavam fora, frequentavam, tinham jornadas no exterior, e nessas jornadas eles se traziam normalmente os materiais para cá, traziam todas as atualidades em termos de política econômica. Então, normalmente, com alguma defasagem aí, talvez de algum tempo, mas mais uma questão aí de tempo de transporte, vamos dizer assim, de tempo de difusão das informações, né? Não há um atraso muito grande sobre o que os brasileiros sabem, o que está acontecendo lá fora, certo? Quer dizer, mas a gente tem aí esse trazer dessas coisas para o Brasil, certo? Como que eles são dados, qual é o curso, como que é dado o curso aqui. Então eu uso o Sé, eu uso o Smith, e eu uso uns caras que às vezes não aparecem. Vai aparecer um fulano no Brasil, sabe, um tal de MacLeod, né, no meio do curso teve o principal professor de economia brasileira, de economia na República, na Primeira República, professor da Faculdade de Direito no Lago São Francisco. Ele se dizia filiado à escola maclodista de economia. Eu, quando peguei esse troço, falei que é esse MacLeod, porque MacLeod, para mim, naquela época, quando eu estudei isso, né, já faz um tempinho, MacLeod era o nome do Highlander, daquele filme, né, do Highlander, que cortava as cabeças. Então, MacLeod, para mim, a única coisa que eu sabia de MacLeod era esse cara. Aí fui ver quem era esse MacLeod. Certo? Então, MacLeod é uma figura esquisita no meados do século XIX, na Inglaterra, né, que tinha vários livros de economia, vários manuais de economia, tentou ser professor sei lá, das grandes universidades inglesas, não conseguiu, mas ele é citado pelo Marshall, pelo Schumpeter, etc., como um cara que tentou fazer a transição, vamos dizer assim, entre a economia clássica ali, do Adam Smith, do Ricardo, etc., e a economia neoclássica do Jevons, do Menger, etc. E o cara que tinha um monte de discussões sobre finanças, era um cara meio esquisito também em finanças, chegou a ser preso por operações financeiras. Então você pega esse cara que foi buscado lá na Europa, ele tinha livros, o Brasil não foi o único lugar onde isso aconteceu, né? E ele era usado aqui no Brasil como um texto didático importante, etc. Então você tem essas coisas meio estranhas que vão acontecendo. Então a primeira metade do curso é um pouco olhar como é que vem essa nova ciência, economia política, vem para o Brasil, e particularmente como vem essa economia política liberal, clássica, e depois a neoclássica, vamos dizer assim, já o pessoal do final do século, como é que isso vem para o Brasil, né, como que a ideia, por exemplo, de política monetária que está por trás dessas coisas se incorpora à economia brasileira,
Tem, como eu disse, a questão da escravidão, que vai tomar uma semaninha nossa, que é uma questão que deu muito debate, deu muito pano para manga. Né? Então, é isso que a gente pretende trabalhar um pouco no começo, né, nos primeiros momentos. Como que essa economia vem para cá, o que a gente quer ensinado, onde que é ensinado, e alguns debates importantes. Né? Vou destacar 3 debates importantes aqui: a questão da escravidão, né? Uma questão que é da política monetária, né? Cambial, monetária, que é uma discussão sempre importante no Brasil, e uma terceira discussão que vai dar um puxo para a discussão já da segunda parte do curso, que é a discussão sobre o século XX, certo? Que é os chamados agraristas contra os industrialistas. Né? Então, desde o início, você teve pessoas que defendiam a diversificação produtiva no Brasil, que o Brasil vou usar a palavra talvez errada, que se industrializasse ou que defendesse as manufaturas. Né? Vamos lembrar também que a gente está no final aí da Revolução Industrial. Então, Hipólito da Costa, outros autores defendem essa industrialização, e isso vai crescendo ao longo do Império, e durante a República. A Primeira República tem um enorme debate sobre se o Brasil deveria se manter na teoria das vantagens comparativas, né, especializado em produtos agrícolas, etc., ou se deveria diversificar a sua produção, né, principalmente depois da guerra. A guerra é um momento importante, né, porque a guerra mostra a dificuldade que o Brasil tinha. Né, como eu sempre digo, não teve nenhuma bomba que caiu aqui na capacidade produtiva brasileira durante a guerra, a primeira. Né, mas o Brasil quase que morreu de fome aqui. Né, quer dizer, o grande problema da guerra é a inflação no Brasil. Certo? E uma parte dessa inflação pode ser até discutida se são questões monetárias, etc. Mas uma parte da inflação vem de falta de produto. Certo? Na época também tinha lá a gripe espanhola, que também tem um problema com ela, certo? Quer dizer, mas você tem um aumento dos preços ali, mas muito pela falta de produto. Então, muita gente ali olha e fala: por que está faltando produto se a gente não tem nenhum problema de produção? Né? E alguns produtos agrícolas, né? Simples. E aí começa a crescer muito essa ideia de você diversificar a produção, mesmo que agrícola, e sair daquela especialização cafeeira que a gente tinha. Isso vai dar, vamos dizer assim, no grande tema já do século XX, vamos dizer assim, principalmente, que é um tema que vai atravessar todo o século XX, que é o tema do desenvolvimentismo, né? Que vai ser a chave para a segunda parte e a terceira parte do curso. Certo? Quer dizer, o desenvolvimentismo, certo? Quer dizer, uma definição muito rasteira e muito rápida, é a defesa da industrialização no Brasil, e uma industrialização que não se faz pelas simples forças do mercado, uma industrialização que tem que ser induzida pelo Estado. Essa é a ideia de desenvolvimentismo. Então, o desenvolvimentismo ele foi crescendo no país, mas principalmente a partir dos anos 30 e especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele toma uma força enorme e vai ser a principal ideologia, vamos chamar assim, a estar por trás dos governos já dos anos 30, do Getúlio, dos anos 30, mas depois do Getúlio de novo, nos anos 50, e praticamente toda a economia brasileira, que vai de 30 até pelo menos 1960. Né? Então, essa ideologia desenvolvimentista, né, você tem um famoso texto que é um livro que talvez dá um pouco de origem a essa rediscussão de pensamento econômico no Brasil, que é um livro de um professor da Federal do Rio de Janeiro, chamado Ricardo Bielchowski, que a gente vai acompanhar bastante ao longo do curso aqui. Então, Ricardo Bielchowski faz uma tese, doutorado, sobre esse ciclo ideológico do desenvolvimentismo, e ele olha os autores dali. Então, ali você vai ter o Celso Furtado, você vai ter ali Roberto Simons, você vai ter ali a Maria da Conceição Tavares, você vai ter Lucas Lopes, você vai ter um monte de gente. Inclusive alguns que ele classifica como desenvolvimentistas que são objeto de controvérsia, como o Roberto Campos, que nos anos 80 vai virar um liberal danado, certo? Mas o Roberto Campos é o cara que faz o plano de metas do Juscelino Kubitschek, que é considerado um plano desenvolvimentista. Né? Mas ele tinha uma diferença de desenvolvimentismo do Roberto Campos, segundo Bielchowski, que é diferente do desenvolvimentismo do Celso Furtado. Né? O Roberto Campos defende o capital estrangeiro, não é tão favorável assim a um planejamento muito pesado da economia brasileira, apesar de ele fazer o plano de metas é relativamente restrito. Né? Então tem uma série de diferenças. Né?
E são essas discussões, e essas discussões entre esses caras, o Roberto Campos e o Celso Furtado se pegaram várias vezes. Né? Se pegar, tomar cuidado com a palavra aqui, né? Se pegaram no sentido de debaterem uns contra os outros. Né? Tomar cuidado aqui. Assim como o grande opositor às teses momentistas, que era o Eugênio Goudin. Né? O Eugênio Goudin promoveu, inclusive, debates enormes no Brasil, trouxe pessoas de fora para debater com o pessoal daqui, os momentistas, que também traziam o pessoal de fora. Era a época da CEPAL, do auge da CEPAL, das discussões cepalinas. Então, a segunda metade do curso, a gente vai pegar muito essa história do desmomentismo, né? Como que ela surge, né? A gente vai talvez dedicar aí alguns anos, algumas aulas, muito a essa criação da CEPAL, ao ideário da CEPAL, como que é a ideologia da CEPAL, porque eu imagino que isso vocês não veem nos cursos de HPE que tem na FEA. Então, deixar um pouquinho de tempo, apesar de não ser exatamente brasileiro, tá certo? Quer dizer, a contribuição do Brasil é muito forte na CEPAL, a CEPAL teve uma contribuição muito forte no Brasil e o Brasil na CEPAL. Então, vamos dedicar um tempinho à CEPAL e depois ver um pouco essas correntes que o Biochowski aponta, né? Um desenvolvimentista como Roberto Simons, que é diferente de um desenvolvimentista como Celso Furtado, que é diferente de um desenvolvimentista como Roberto Campos. E todos esses três, vamos dizer assim, grupos, pode até concordar com a ideia geral de desenvolvimentismo, e vão se opor ao Eugênio Goudin, que são as correntes liberais de economia no Brasil nesse período. E, por outro lado, tem um outro grupo de correntes que também vai se opor ou não, dependendo do momento, que são as correntes mais da esquerda, vamos chamar assim, né? As correntes marxistas ou socialistas, dependendo do autor, ele vai classificar isso de alguma forma. Então, essa segunda metade do curso, certo, é basicamente para ver um pouco esses debates, né? Essa ideia de desenvolvimentismo, as justificativas, né? Por que cada uma dessas pessoas justifica a industrialização? Por que eu tenho que industrializar? Por que eu não posso ficar ali no café? Não tá bom o café? Por que o Estado tem que intervir? Certo? Qual é a razão disso? Né? Até onde você traz? Quais são os atores que vêm de fora um pouco para ajudar isso? Até onde Keynes tem muito a ver com isso? Né? Até onde outros autores? Né? Esse é um período onde a teoria do desenvolvimento econômico é muito forte, ganha muitos prêmios nobres. Né? Algumas pessoas achavam que o Furtado tinha que ter ganho certo? Não sei se é pretensão, se é brasilianismo isso, mas né, o Arthur Lewis ganha o prêmio Nobel. As pessoas achavam que o Prebisch devia ganhar o prêmio Nobel, também não ganhou. Tá certo? Então você tem o Lewis que ganha, por exemplo, o Myrdal ganha, vários autores que estão trabalhando com a teoria do desenvolvimento. Né? Tem um outro autor que a gente estuda pouco no Brasil, mas que é importante, que é o Hirschman, certo? Que está sendo recuperado um pouco hoje. Né? Então você tem influências, né? E do lado mais liberal você também tem as influências do Weiner, Jacob Weiner, do Nursky, enfim, você tem aí uma discussão grande, Rostov, etc., que vem para o Brasil, certo? Quer dizer, então a ideia é acompanhar um pouco esses debates, essas correntes de pensamento, no que eles estão propondo em termos de política econômica, e uma parte dessas proposições viraram fato, certo? Né, o Roberto Campos propôs uma série de campos, virou uma série de coisas e virou plano de metas. Certo? E depois o Roberto Campos vai ser um dos principais autores do PAEG, né, do Plano de Ação já dos militares. Né? E aí, a partir dos militares, a gente entra na terceira e última parte do curso. Né? Aqui, a parte dos militares, a gente tem, de um lado, os próprios militares, aí uma discussão, etc., mas eles, na minha opinião, eles continuam sendo desenvolvimentistas. Né? Os militares brasileiros, talvez diferente dos militares de outros países latino-americanos, que tiveram um viés mais liberal, Chile, etc., no Brasil, os militares eles mantiveram o desenvolvimentismo, né? Ainda que com Roberto Campos, com Delfim, com Simonsen, agora não o Roberto, mas o Mário Henrique Simonsen, etc. Né? E aí precisa ver de novo qual que é a estrutura, a relação entre esse desenvolvimentismo e o liberalismo, etc. Né? Mas a ideia que ficou consagrada aqui é que eles têm um desenvolvimentismo, os militares, mas é um desenvolvimentismo diferente do Furtado. Né? Então, esse desenvolvimentismo militar é considerado um desenvolvimentismo conservador. Esse é o título que um
pesquisador que vocês talvez conheçam bem, foi ministro da Fazenda no Brasil, o Mantega. Né, o Mantega chama esse desenvolvimentismo militar como um desenvolvimentismo conservador. Né? Até porque no meio do governo militar tem um dos principais debates econômicos que aconteceram no Brasil nos anos 70, que é o debate sobre a distribuição de renda. Né? Então, a distribuição de renda, logo no final, no Milagre, se percebe que o Milagre ele não melhorou a distribuição de renda, fez o Brasil crescer, foi um milagre nesse sentido, de crescimento, etc. Mas o Milagre era conservador, certo? O Milagre não trouxe com ele uma melhor distribuição da renda, etc. Por isso, então, um pouco a ideia de conservador, tem também a questão autoritária dos militares, etc. Né? Mas os militares vão manter a linha desenvolvimentista ainda, com essa separação conservadora, com um pouco mais, talvez, de presença de outras coisas. Mas nos anos 60 para frente, a gente tem uma outra mudança importante também no Brasil, que só esqueci de falar, talvez nos anos 30 até os anos 60, a gente já tem a montagem dos cursos de economia no Brasil, né, o começo dos cursos de economia, mas eles eram cursos ainda bem mais ou menos. Nos anos 60 para frente, certo, a gente tem uma nova rodada aqui em relação aos cursos de economia, a formação da Academia Brasileira de Economistas, que é a internacionalização da economia brasileira e a formação das pós-graduações. Né? Então, aqui a gente passa a ter uma influência muito grande dos Estados Unidos nas faculdades brasileiras de economia, na formação dos economistas brasileiros. Muitos professores vão fazer pós-graduação no exterior, vão voltar para cá, antes também, mas aqui mais feito isso. Né? Então, você tem uma profissionalização bem maior, vamos dizer assim, da academia dos economistas, e, obviamente, aí uma influência muito grande do pensamento que vem dos Estados Unidos, etc., mesmo que lá tenha algumas diferenças, mas né, a ortodoxia ganha muita força, apesar de você ter a reação contra essa ortodoxia, que é a formação de alguns centros, como a Unicamp, a Federal do Rio, né, mas a USP, né, se ortodoxiza. Você tem aí vários exemplos, né, de crescimento desse pensamento mais ortodoxo. Nos seios das faculdades, uma profissionalização e a formação de economistas profissionalmente mais fortes, certo? Mas também intelectualmente, talvez, com essa ligação, vamos dizer assim, mais com os Estados Unidos. Antes você tinha muita influência francesa, enfim, né? A faculdade, no começo, ela tem é engraçado que no Rio de Janeiro, a Faculdade de Economia do Rio de Janeiro, ela vem da Escola Politécnica do Rio, então ela tinha um viés matemático forte. E a faculdade, a USP, né, ela vem da Faculdade de Direito, ela vem do Largo São Francisco. Né, o Largo São Francisco que dava economia e aí passou a ser dado, então, pela FEA. E a FEA, então, tem uma tradição, se você vai ainda hoje na Biblioteca da FEA, lá em São Paulo, você vai ver vários livros da Faculdade de Direito. E a Faculdade de Direito tinha uma tradição mais, vamos dizer assim, menos matematizada, vamos chamar assim, quanto que no Rio de Janeiro a economia matemática era mais forte. Né? Essa parte da economia matemática do Rio vai ter continuidade pela GV, certo? Mas a Federal do Rio, que era a antiga Universidade do Brasil, etc., vai ter uma virada justamente nos anos 70, 60, 70, e se transformar, talvez, numa economia de um pensamento desenvolvimentista, etc., em contraposição à Faculdade de Getúlio Vargas, que, apesar do nome, não é exatamente de tradições desenvolvimentistas. Né? Coitado do Getúlio deve estar meio nervoso quando ele ouve essas coisas, mas, enfim. E em São Paulo, certo, você tem a FEA, que tem, justamente nesses anos 60, nesses anos 70, essa reversão, essa mudança de posição, uma posição mais ortodoxa. Né? Então, voltando aí um pouco à economia, certo, ao pensamento, certo, a partir dos anos 80, 70, 80, você ainda tem um desenvolvimentismo que está proliferando dentro do governo, mas uma crítica dos próprios desenvolvimentistas ao desenvolvimentismo do governo, né, que é o Furtado escrevendo contra o que o governo está fazendo. Então, essa oposição ao desenvolvimentismo mais conservador, com
o velho nacional-desenvolvimentismo estruturalista foucaultiano, de um lado, e, por outro lado, crescendo, vamos dizer assim, a economia ortodoxa e os movimentos mais liberais vão ganhando força. E esses movimentos vão ganhar muita força nos anos 80 e 90. Né? Então, aí, enfim, você tem, né, todas as reformas liberais do Collor, etc., já nos anos 90. Né? E a questão do desenvolvimento, eles perde um pouco de força nesses anos 80, 90. É óbvio que vão aparecer discussões diferentes. Né? A discussão da dívida externa brasileira, uma discussão muito forte nos anos 80, e a discussão da inflação. Então, há uma mudança um pouco de tom, né, do que você está olhando no Brasil. Então, dos anos 30 até os anos 70, a questão do desenvolvimento econômico brasileiro é a questão principal. O desenvolvimento, do crescimento, da incorporação das pessoas ou não, de como faz para o Brasil crescer, qual é o modelo de crescimento, vantagens comparativas versus o desenvolvimentismo, indústria, agricultura, etc. Esse é o tema, né? Esse é o temário que, com os militares, continuou mais um pouco ainda, certo? Quer dizer, eles, com o projeto deles de Brasil Potência, manteve a indústria na frente, e a partir não só da queda dos militares, como principalmente dos problemas econômicos brasileiros terem aparecido, né, a crise dos anos 80, a crise da dívida e a crise da inflação, esses temas passam a ser fundamentais. Então, há um arrefecimento da discussão do desenvolvimento, né, e é o crescimento de algumas questões mais pontuais, inclusive muito afeitas à discussão de política econômica, de discussão que a economia tocava em termos internacionais. Né? Aqueles vários autores desenvolvimentistas, não desenvolvimentistas, mas que discutiam a teoria do desenvolvimento nos anos 60, eles aparecem a discussão nos anos 80, né, da macroeconomia dos anos 80, já é uma discussão mais lá, os monetaristas contra as expectativas, lá, a questão da inflação, etc. Então, você tem no Brasil também então, essa saída do temário do desenvolvimento e a entrada em cima de alguns temas novos, principalmente a questão inflacionária. Né? Então, é isso que a gente começa a olhar nessa terceira fase: o desenvolvimentismo conservador, o debate sobre discussão de renda e o debate sobre inflação. Né? Até a gente chegar nos dias de hoje, vamos dizer assim, aonde, de certa forma, certo? Quer dizer, a ideia do desenvolvimento voltou a tomar. Afinal de contas, a gente está há 40 anos com uma economia patinando, com alguns crescimentos que são mais voos de galinha, né, certo? Quer dizer, então, há uma retomada do debate em torno do desenvolvimento, inclusive o desenvolvimentismo. Né? Você tem o chamado novo desenvolvimentismo, né, que é uma corrente, talvez, do Bresser Pereira, lá da GV. Né? Você tem o sócio-desenvolvimentismo do pessoal da Unicamp. E você tem as correntes liberais, certo, que tem que se haver com, né, por que as reformas liberais, enfim, não foram para frente, certo? Quer dizer, por que elas não deram certo? Os efeitos delas, em termos de crescimento, desenvolvimento, não vieram com tanta força. Né? Então, vai ter um grupo que vai dizer que o liberalismo, as reformas liberais não entraram no Brasil, entraram pela metade, só um pedacinho, eu preciso aprofundar e insistir nisso, né? Uma corrente talvez representada, inclusive, pelo ministro atual. Né? Outros que entendem que há um conjunto de reformas que foram implementadas e que tiveram problemas de implementação. Então, eu preciso, de certa forma, reformar um pouco as reformas e ir para frente, certo? Quer dizer, né? E que vão se debater, então, com essas correntes mais desenvolvimentistas, etc. Né? Que é a parte final do curso, então, né? Que é se der tudo certo, a gente chega na última aula vendo um pouco esses novos desenvolvimentistas que, para muita gente, certo? Quem fez o curso de Economia Brasileira comigo no semestre passado sabe que eu atribuo essas correntes novas desenvolvimentistas um pouco a influência deles sobre a política, por exemplo, da Dilma, em parte do Lula também, certo? Quer dizer, e mais da Dilma, certo? Quer dizer, então eles vão estar em debates importantes atualmente, que é o debate sobre a industrialização, desindustrialização no Brasil, né? E, no fundo, o velho debate: se a gente vai apostar numa economia recursos naturais intensivo, uma volta à ideia de vantagens comparativas, ou a gente vai voltar a algum desenvolvimentismo com alguma alteração. Então, de certa forma, o termo do desenvolvimento voltou, até porque a gente, em tese, resolveu o problema da inflação,
Agora, ele voltou carregado de muitas coisas importantes, novas, certo? A questão da distribuição de renda é um tema muito forte hoje em dia, certo? Os problemas de Estado são, obviamente, importantes hoje, né? Tamanho, enfim, a sua capacidade de operação, a sua capacidade de luneta, né? De ver para frente, até que ponto tem ou não, etc. Então, aqui, rapidamente, esse é um pouco o percurso, né? Rapidamente não, né? Quase meia hora. O percurso do nosso curso, um pouco essas ideias. Eu até deixei para vocês lerem para a aula de hoje um textinho lá no Stoa, bem curto, né? 5, 6 páginas, dos professores da FE de São Paulo, os Sais, né? Não é um casal, é um pai e filho, não. Alexandre e Flávio Sais fizeram um texto curto, contando mais ou menos essa minha história, certo? Que dá margem ao nosso curso. Então, um pouco esse é o curso. Esses são os debates, os temas do curso. Bom, dito isso, certo? E já que eu falei do Stoa, certo? E do texto do Sais, vamos a algumas questões também operacionais que eu queria ver com vocês. Como que eu pretendo levar o curso? Né? É um curso, ele é grande, ele tem muita coisa, enfim. Se eu for dar milhares e milhares de leituras, não tem alguns manuais, como disse, tem o livro do Belchovsky, agora acabou de sair um novo do pessoal de Minas, sobre o pensamento econômico brasileiro. Tem o Manter, que escreveu um livro sobre isso. E eu poderia ir para os originais, mandar vocês lerem o Visconde de Cairu, sobre escravidão, ler lá o texto do Rui Barbosa, né? Mas acho que talvez alguns de vocês gostariam, outros não. Não sei. E também da prova sobre esses textos, essas coisas todas, eu acho muito pesado, certo? Não sei se eu estou subestimando vocês, certo? Mas eu acho um pouco. É muita coisa, certo? Quer dizer, exigiria, vamos dizer assim, um volume de leitura muito pesado para uma boa prova, etc. Então, a minha opção aqui, em relação ao trabalho de vocês, certo? É a gente avaliar, fazer esse curso, avaliar esse curso com vocês fazendo algumas escolhas, ou fazendo uma escolha em particular. Né? Então, deixa esse curso todo na minha mão um pouco, certo? Quer dizer, eu vou dando as aulas, ou vou gravando as aulas, e vocês vão assistindo, etc. Mas, em termos de avaliação, eu vou ter alguma avaliação mais cotidiana, mas o grosso da avaliação, no fundo, vocês vão passar ou não de ano, vocês vão ter que escrever um artigo, um trabalho no final do curso. Né? Então, esse é o ponto-chave. Então, desses temas todos, ou de algum outro tema que vocês têm interesse, desde que não seja o teatro grego, certo? Aí as musas, não sei o que, da história, certo? Quer dizer, a gente... Matheus, igual ficou esperto. A não ser que seja, né? Não pode ser esses negócios meio esquisitos, certo? Quer dizer, que não tenha nada a ver com o curso. Então, algum tema do curso, eu vou querer saber sobre como que o Roberto Campos entendia a inflação. Beleza, certo? Eu queria saber qual é a opinião do Furtado sobre meio ambiente, né? Beleza, certo? Música clássica também é bacana, a música clássica, mas não é exatamente. Aí vai ter problema, a gente vai ter problema. Vai ser aquele zero por fuga ao tema, certo? Então, a ideia geral aqui, certo, é que vocês, no final do curso, façam um artigo que sirva para vocês, por algum motivo, ou para TCC de vocês, ou para diletantismo pessoal de vocês, ou para mostrar para sua avó, certo? Para o que vocês acharem que deve, certo? Mas que vocês tivessem um certo orgulho desse texto, vocês gostassem de fazê-lo, certo? Quer dizer, então tem uma certa liberdade de escolher o temário, certo? Vocês veem, se quiser uma coisa mais moderna, certo? Olha, tem um economista meio maluco aí, o André, que é o André Rezende, André Lara Rezende? André Lara Rezende, eu sabia que tinha um Rezende no caminho. André Lara Rezende, certo? Ou então, uma nova economista que está escrevendo livros interessantes, que é a Mônica de Bolle. Pode pegar os novos também, não precisa ir lá na escravidão, certo? O pessoal vai na escravidão porque quando tem que escolher o tema, eu só dei aula sobre escravidão, mas pode vir para o presente, certo? Quer dizer, o ano passado teve
vários trabalhos bem legais. Por exemplo, comparando autores brasileiros sobre a pandemia, certo? Comparando, eu citei a Mônica de Bolle, mas é a Mônica de Bolle com a Zena Latif, quais eram as opiniões das duas naquele momento, né, de pandemia, ainda bem no início, etc. Então, tem aí as novas teorias monetárias, o André Lara trabalhando, o Pastor escreve todo dia, tem textos do Samuel Pessoa toda semana no jornal, tá certo? Quer dizer, enfim, tem coisas atuais também que vocês podem trabalhar. A ideia é escolher um tema, em geral, eu acho, talvez seja, não precisa ser uma pessoa, mas seria talvez bom uma pessoa, alguma coisa, ou um livro, uma coisa mais simples, certo? Não precisa fazer uma aposta. Eu quero ver a evolução do pensamento ecológico brasileiro. Beleza, é maravilhoso, né? Mas isso é tese de livre docência, certo? Quer dizer, então vocês podem aí escolher um pouco o tema, etc. Né? E o grosso da avaliação é isso. Né? Mas eu tenho uma má notícia aí para o pessoal que gostou, certo? Quer dizer, é que junto com isso, certo? Quer dizer, a avaliação, na verdade, eu também vou fazer uns quiz. Quem fez brasileira comigo semestre passado sabe o que são os quiz. No final, durante a semana da aula, nem todos, são 10 quiz, certo? Vocês têm um trabalho para fazer na internet, certo? Quer dizer, normalmente são 10 questõezinhas, falso verdadeiro, múltipla escolha, que vocês têm que responder. Animação. Então, as perguntinhas que vão ter, são 10 ali, 10 quiz que vocês têm que fazer. Para mim, esses quiz eles são mais importantes no sentido de eu ter alguma coisa para dar presença para vocês. Então, eu vou exigir que vocês façam pelo menos 7 quiz. Eu vou pegar 7 melhores notas dos quiz para compor a nota final. Tá? O que tem nesses quiz? São perguntas sobre as aulas. Então, é uma forma de eu, vou dizer assim, controlar, não controlar, porque eu não vou controlar, certo? Não controle, mas a gente vê um pouco a presença de vocês, etc. Né? Então, daqui a 2, 3 semanas tem o primeiro, vai ser sobre o que a gente deu até aquele momento. Depois vai andando. Desses 10 quiz, 3 quiz se referem ao trabalho final. Né? Então, um dos quiz, eu não sei qual que vai ser, se é o terceiro, o segundo, precisa dar uma olhada lá no coisa. O quiz é uma pergunta só. Qual é o tema do trabalho final de vocês? Essa é a pergunta. Então, a ideia é que vocês vão construindo o trabalho ao longo do curso. Né? Para não me chegar no final do ano, certo? Vocês resolvem fazer um trabalho sobre o que Beethoven achava sobre a economia brasileira. Certo? E Beethoven é um cara legal, mas não é o que, né, a gente está dizendo. Nem o compositor e nem o cachorro. Certo? Quer dizer, então, vocês têm aí a ideia de que logo no final do primeiro mês, vocês deveriam ter assim, um tema que vocês imaginam. Um mês depois, talvez um pouco menos, eu vou reagir a vocês com relação a esse tema. Eu vou dizer: esse tema está muito difícil, não difícil, está fácil, tá beleza, pode seguir, etc. Aí, um outro quiz, 2, 3 semanas depois, vocês vão reafirmar o tema e escrever alguma coisa a mais, falar: esse tema tal, mas eu vou aprofundar aqui, ali, etc. E aí, um terceiro momento, certo? Quer dizer, vocês vão já falar: olha, o trabalho é esse aqui, se já quiser já fazer metade dele, ou já apontar as bibliografias principais, etc., até chegar no quarto trabalho. Então, desses 10 quiz, 3, pelo menos, tem a ver com o trabalho. E os outros 7, certo? Tem a ver com a matéria, são perguntas falso verdadeiro, Furtado escreveu Formação Econômica e Social do Brasil. Não, ele só escreveu Formação Econômica do Brasil, né? Pegadinha daquelas boas, típicas da prova da ANPEC. Aliás, vou tirar uma parte das questões das provas da ANPEC, assim como eu fiz em brasileiro, só que aqui não dá. Eu vou tirar de outros lugares, né? Principalmente da prova do Rio Branco, onde essas coisas às vezes podem cair, né? Onde tem essas discussões de pensamento brasileiro no Império, na República, etc. E se também algumas coisas eu vou tirar dos provões, enfim. Eu tenho um banco de questões que eu fui montando e eu vou tirando essas questões dali. E aí vocês têm que responder. Normalmente esse quiz fica aberto durante a semana toda e vocês têm, se vocês entram no quiz, vocês têm 1 hora para responder mais ou menos.
e aí ele fecha para vocês. Certo? Essa é a ideia um pouco da avaliação. Então, basicamente, um trabalho final, e esses quiz aí mais como forma de ver se vocês foram presentes e vai compor aí, para não dizer que vocês vão fazer eles jogando fora, certo? Mas vai compor aí um 20% da nota, alguma coisa assim. Esses dados todos estão no programa já, se é 20% ou 25%, as datas estão no programa também. Tá? O resto do curso é um pouco assim que a gente está fazendo agora. Eu dou aula, tá certo? Quer dizer, e a gente vai conversando, vocês têm todo o direito de abrir os microfones, fazer pergunta no chat, levantar a mão, enfim. Seria ótimo que vocês se perguntassem, etc. Normalmente as pessoas perguntam um pouco, certo? Mas, enfim, é um curso optativo, certo? Vocês deviam aproveitar da melhor forma possível esse curso com vocês. As leituras do curso estão no STOA, né? O STOA, o E-Disciplinas, né? STOA, E-Disciplinas, nunca sei o nome, já está praticamente com todo o material ali, certo? Quer dizer, ali também eu vou disponibilizar os PowerPoints das aulas, hoje não teve, mas o PowerPoint das aulas, e a aula gravada. Né? Depois depois da aula dada, você tem uma aula gravada. A gravação fica à disposição de vocês. Um detalhe, certo? Aqui essa coisa das aulas gravadas, etc. A gente teve uma experiência no passado, certo? Principalmente com a economia brasileira, que me pareceu interessante que na avaliação que vocês fizeram, vocês, os alunos que fizeram, elogiaram, eu vou talvez seguir um pouco. Para a gente não ter que ir o tempo todo, certo? Toda quarta, toda quinta-feira, ter o horário, etc. A ideia é que uma vez, pelo menos por semana, eu dê uma aula ao vivo, certo? Eu gravo e também disponibilizo para vocês, certo? Mas eu estou ao vivo aqui até para a gente poder conversar um pouco, para a gente poder acertar coisas do curso, da matéria, etc. Mas a outra aula da semana, e aí normalmente é a de quinta, certo? Quer dizer, eu vou deixar gravada para vocês. E vocês, ou seja, a gente não precisa se encontrar necessariamente às 7h30, 8 horas, sei lá que horas, e assistir as aulas. Né? Então, libera um pouco para vocês e libera um pouco para mim também. A aula fica gravada. É óbvio que algumas aulas eu vou aproveitar das gravações do ano passado, certo? As que ficaram melhores, mas não todas. Né? Eu faço questão de estar uma vez por semana, pelo menos, dando uma aula, mesmo que essa aula já tenha dado o ano passado, já gravado, etc. Vocês podem ir lá. Eu deixo todas as minhas aulas gravadas, estão todas no YouTube. Tá tudo lá aberto, quem quiser olhar, olha. Então tem que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui, as palhaçadas que eu faço aqui. Então, a ideia é que essa semana não, amanhã eu vou dar aula, na próxima semana só tem uma aula porque é feriado, né? Mas a partir da outra semana eu acho que a gente fica com essa coisa. Certo? Uma aula gravada, uma aula ao vivo. Uma aula gravada, uma aula ao vivo. Durante a semana, eu acho que ela enfim, dá um pouco mais de calma, é mais tranquilo. Vocês podem organizar um pouco, talvez, dar uma aliviada nos horários de vocês um pouquinho. Eu propus, o cronograma de vocês têm um cronograma? Posso até, não sei se eu tenho ele aqui, apresentar o cronograma. Deixa eu ver. Vocês estão vendo o cronograma aí na tela? Estão vendo ou não? Sim. Então, aí está o cronograma que está lá no Stoa também. Então, vocês veem ali a aula de hoje, a apresentação, aí você vai lá no final, aula ao vivo. Né? Amanhã também, aula ao vivo, aula 3, aula ao vivo. Pode ter a 4 também. Então, a 5 já não, certo? Quer dizer, ela é aula gravada. Então, essa aula a gente não vai se encontrar, vamos dizer assim. Não vou estar aqui às 9 horas da noite, sei lá o quê. Certo? Mas vai estar no Stoa a gravação da aula. Né? Vocês estão vendo do lado, também tem o tal do Q1, é o Quiz 1, o Quiz 2. Aí tem lá T1, Quiz 3, certo? Que é o primeiro momento do trabalho final, certo? Eu chamei a atenção. O Quiz 4, Quiz 5, trabalho 2, certo? Quiz 7, Quiz 8, e aí no final vocês têm ali o trabalho final a ser entregue no último dia, junto com o Quiz 10. Então está aqui mais ou menos, aqui então uma espécie de um planejamento dos temas das aulas, se naquela semana vai ter ou não um quiz,
E qual aula é gravada e qual aula é ao vivo, certo? É óbvio que isso aqui é uma proposta, né, no primeiro dia de aula. Pode ser que as coisas mudem, espero que não. Não gosto muito de ficar mudando, acho que é bom para vocês e bom para mim, que a gente tenha, vamos dizer assim, essas coisas mais ou menos bem estabelecidas, certo? Para poder ter um pouco de planejamento, etc. E essa tá a sequência que também já está no Stow ali, certo? Dos materiais, né? O Stow eu organizei por semana, e em cada semana tem um pouco, alguns textos, né? Vocês vão ver lá que vai estar texto complementar, tem um monte de texto, tem coisa pra caramba lá dentro, certo? Eu fui botando e não tirei nada, praticamente nada. Eu só tirei alguns vídeos que caíram, porque o pessoal eram umas ilegalidades ali que não podia ter, mas eu, enfim, estão ali os textos. Normalmente, para fazer o quiz, se você quiser, não assistiu a aula, para fazer o quiz, acho que as aulas bastam, certo? Quer dizer, deveriam bastar, né? Mas se você não gosta muito de aula, etc., ouvir o professor é muito chato, dá sono, não sei o quê, então pode ser ler textos. Aí vocês vão ver que tem lá normalmente texto complementar e texto da aula. Então, os textos da aula é que talvez que vocês possam usar para fazer os quizzes, essas coisas todas, são os textos básicos da aula. Né? Na próxima aula tem só 3 textos básicos, né? Mas enfim, depois na próxima aula eu comento os textos um pouco, né? Mas aí, se vocês tiverem dificuldade com os textos, etc., ou seja, não precisa ler tudo que está lá, isso que eu quero dizer. Certo? Tem um monte de coisa ali, certo? Tem os textos originais, os autores, etc. O que pode ser interessante, se vocês escolhem um tema que tem a ver com a aula 10, sei lá o quê, então lá já tem um monte de texto para vocês fazerem o trabalho, já começar a fazer o trabalho. Essa é um pouco a ideia desses textos, desse material, para as pessoas que querem se dedicar a um período só da economia, desses nossos temas, que ele se vá lá, ele tem algumas referências, etc. E, normalmente, se você precisar de mais referências, você manda um e-mail para mim, que eu te mando mais coisa, porque, tem... Né, não falta coisa, só jogar no Google que vocês acham um monte de coisa. Então, ali eu fui colocando algumas que eu selecionei, que por algum motivo veio parar. E tem alguns mais que é onde eu mais baseei minha aula, montei a aula em cima daquele texto, alguma coisa desse tipo, certo? Quer dizer, é isso, certo? Quer dizer, e a última coisa aqui ainda, certo? Eu não sei se vocês, quando vocês vieram fazer o curso, certo? Quer dizer, se vocês tinham alguma expectativa, certo? Quer dizer, e a ideia aqui, tá certo? É que se vocês tiveram essa expectativa e essa expectativa não está, vamos dizer assim, nesse rol de temas que a gente vai trabalhar, que vocês me dissessem, certo? Que vocês me dissessem, e aí a gente poderia decidir, certo? Como que a gente faria para incluir esses temas que vocês têm interesse no curso. Se eu puder, eu mesmo dou aula, senão a gente pode sempre chamar alguém para dar uma palestra, para falar alguma coisa. Né? Agora, né, com esse EAD ficou mais fácil essas coisas. Ou a gente procura alguma solução. Então, essa é a proposta que eu tenho de curso para vocês, etc., mas ela, enfim, ainda está em aberto. Então, se vocês acharem que gostariam de fazer outra coisa, de ver algumas outras coisas, eu sou todo ouvidos, né? E esse todo ouvidos pode ser agora, certo? Quer dizer, pode ser por e-mail, pode ser no começo da aula de amanhã, certo? Pode ser no começo da aula da semana que vem, enfim, a gente tem aí um tempo para organizar esse cronograma se for necessário, mas vocês fiquem à vontade aí, né? Também, né, eu acho que o balé russo é legal, mas não cabe muito no curso, né, certo? Quer dizer, então, precisamos ver um pouco o que vocês querem, se isso está bom, né? Por exemplo, teve uma época que o pessoal queria falar muito sobre teoria da dependência. Não é exatamente um assunto que eu domino muito, mas eu acabei estudando um pouco para trabalhar um pouco com essa matéria com vocês. A teoria da dependência está lá nas correntes marxistas, certo? Mas não é muito grande, né? Não é uma aula no meio, é um pedaço de uma aula. Mas tem muita gente que gosta. Se você olhar, é um curso, por exemplo, que esse lado mais marxista, mais
ele provavelmente existiriam cursos com o mesmo título, né, Pensamento Econômico Brasileiro, que teriam um viés muito mais à esquerda, os debates muito mais marxistas. Eu optei por um debate mais menos, certo? Até porque na política econômica a questão marxista talvez seja menos forte, a participação deles é menos forte, enquanto que a participação deles é mais, talvez, importante, vamos dizer assim, nas discussões acadêmicas, etc. Isso visa aí o curso por um lado diferente, certo? Quer dizer, não que eu não dê, certo? Vai ter aula sobre o Unicamp, sobre as teses da Unicamp, tem uma aula com teoria da dependência, Fernando Henrique, esses caras todos, mas, muito provavelmente, se outra pessoa fizesse o curso, isso seria mais importante do que no meu, certo? Então tem, né, a gente sempre faz opções durante a montagem do curso, e vocês podem aí, talvez, ver se as opções que eu estou propondo para vocês estão adequadas aí ao que vocês gostariam. Que mais? Eu não sei. Em termos de comunicações entre nós, eu acho que basicamente é um e-mail, né? Um e-mail a gente pode se falar. Tem os próprios elementos dentro do Store, dentro do E-Disciplinas, tem lá as opções de conversa ali dentro, né? Dá para usar ali também. E essa ideia como eu fiz questão de pelo menos uma vez por semana, pode ser que tenha uma semana ou não, que não, mas que toda semana a gente se encontre, certo? Quer dizer, então, não gostaria de deixá-los a ver navios por muito tempo, certo? É isso. Eu não sei, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, Fala, Carlos. você acha, então, nessa ideia que você estava falando, você acha que o ensino de economia no Brasil está ficando mais ou menos estranho? Olha, não me faz essa pergunta não, Carlos, porque eu já estou suficientemente bravo com a mudança no curso da economia, da própria FEA, certo? Eu acho que ele está ficando muito ruim, muito esquisito. Enfim, tudo bem, acho que eu sei que finanças está crescendo, que é importante, que matemática é importante, etc., mas eu acho que vocês têm que estar preparados para pensar, como dizia não é minha amiga, não ia falar minha amiga, mas como dizia a Hannah Arendt, certo? Vocês precisam pensar sem corrimão. É... Então, dar coisas mastigadas, matemáticas, etc., enfim, nada contra, certo? Não tem nada contra, aliás, tudo a favor, certo? Mas o problema todo é quando o mundo sai do direitinho, certo? Como é que trabalha as coisas, certo? Então aí eu acho que esses cursos mais de pensamento, de história, eles ajudam a você refletir sobre situações não esperadas. A situação esperada, os modelos não contam, certo? Vocês acham o melhor modelo, toca e vocês vai em frente, certo? O problema é quando as coisas mudam, certo? O problema é hoje, certo? Quando tem uma pandemia, fazer o quê, certo? Você vê, os economistas levaram um ano inteiro para cair a ficha, certo? Para escrever uma carta, certo? Que devia ter sido escrita há um ano atrás, certo? Quer dizer, eu acho que é um problema de informação, certo? Quer dizer, esses caras, principalmente o pessoal que está na rua, certo? Olha para a pandemia e pensa como um quadradinho, as contas públicas, o orçamento, não sei o quê. Beleza, certo? Vai em frente, certo? A gente está numa situação diferente, né? Uma situação. Então, eu acho que a formação ela pode ser boa. Né? Para a coisa não acontece nada de diferente. Certo? O dia que acontecer alguma coisa diferente, certo? Quer dizer, eu tenho dúvida se a gente está preparando bem vocês, certo? Né? Eu sempre me lembro de um aluno, certo? Quer dizer, que reclamava um pouco de alguns cursos, que não serviam para nada, não sei o quê. E aí ele reclamava que estava trabalhando, que os cursos não tinham sido úteis para ele, porque ele chegou na empresa e a empresa não usava nada daquilo, porque. Aí eu olhava para ele
Eu fui paraninfo da turma deles. Né? Falei, meu, isso aqui é o quê? Que eu explicasse o Excel que você vai usar na empresa X, certo? A planilha de dados que você vai usar, o modelinho que a empresa usa para fazer projeção de não sei o quê. Não dá, né, certo? Eu preciso ensinar vocês a fazer modelo, a fazer projeções, e eu preciso ensinar vocês a pensar, e a pensar em fora da casinha de vez em quando. Sabe? Quer dizer, não gostou, acho que não gostou muito da minha resposta e tal, mas 2 anos depois ele trabalhava nessas empresas de cartão, né, de maquininhas, Cielo, esses negócios. E aí mudou a regra, né? Mudou completamente a regra e muda completamente o mercado. Certo? Aí, ele, 2 dias depois, dois dias não, um ano depois, ele vem, me liga e fala: putz, professor, agora eu entendi aquilo que você falou e agora eu entendi o que era importante, por que você falava aquilo, certo? Quer dizer, porque naquela hora, aí você via como a gente tinha mais ou menos preparado bem o rapaz, certo? Quer dizer, mudou o cenário e a empresa ali, ou pelo menos o local onde ele trabalhava na empresa, ficou desesperado. Eu falei, mas como é que a gente vai trabalhar agora? Como é que vai ser nossa relação com o cliente? Como que não sei o quê? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz aquilo? Por quê? Porque saiu da casinha, né? Saiu do modelão que eles tinham, certo? Quer dizer, mudou o mercado, certo? Quer dizer, então tem que usar uma outra teoria, tem que usar um outro jogo, certo? E essa decisão de qual teoria usar, qual nova modelagem usar, como interpretar os novos dados da realidade, ele tinha tido. Né, ele tinha visto, né, ele falou, eu consegui aprender isso, né, nessas aulas. Obviamente não foi na aula X ou Y, certo? Quer dizer, ou seja, ele reconheceu que ele tinha tido uma formação, certo? Quer dizer, que ele possibilitou raciocinar durante um momento onde o trilho do trem não funciona mais, certo? Quer dizer, então eu acho que os cursos estão indo muito nessa direção de você ensinar o trilho do trem, certo? Quer dizer, de você ensinar o modelinho, certo? Que você vai usar bem, é ótimo, você fica muito feliz, ganha muito dinheiro, enquanto nada acontecer, certo? Quer dizer, agora, no que choveu, certo? Quer dizer, né, vai ter que dirigir com a rua molhada, aí não, entendeu? Então, eu acho que os cursos eles estão perdendo um pouco dar aos alunos essa capacidade analítica, vamos dizer assim, fora, vamos dizer assim, da casinha, eu chamaria, certo? Fora do, né, você ser capaz de pensar sem o corrimão, né, como diria a Hannah Arendt. Essa é um pouco minha crítica, Carlos, certo? Hoje, certo? Aos cursos, e eu acho que durante um bom tempo a gente tentou manter o curso da economia um pouco com essas coisas. E eu acho que o curso de economia, essa renovação que vai ter o curso de economia, já me expressei várias vezes, é ruim. Certo? Mas segue o que está acontecendo nos outros lugares, não é muito diferente do que aconteceu na FEA, não é diferente do que está acontecendo em outras faculdades. Então, eu entendo a FEA, né? E conforme a onda, certo? Mas, enfim, não gosto da onda, certo? Mas isso sou eu, certo? Quer dizer, e eu não vou atrapalhar muito mais a FEA por muito tempo, não. Daqui a pouco eu me aposento e vou embora. Não encho mais o saco de ninguém, certo? Quer dizer, mas eu fico com um pouco de dó, certo? Quer dizer, né, você, enfim, né, sempre digo, entendeu? Os cursos de história, esses histórias de pensamento, é óbvio que você não vai olhar o que o Furtado, não é tão importante assim, certo? Mas qual é o problema que esse cara tinha? O que mudou na economia naquele momento, certo? O que aconteceu? Por que ele pensou aquilo, certo? Quer dizer, esse trabalhar sobre insegurança, certo? Como é que as pessoas tomaram certas decisões, certo? Quer dizer, e por que é raro, né? O curso que eu mais queria dar é um curso de história geral, como que a gente errou na vida, certo? Quer dizer, porque a melhor forma de ensinar para as pessoas é ensinar pelos erros, né? Como que a gente fez coisas erradas, certo? Quer dizer, mas porque, enfim, repetir uma coisa que funciona bem, põe um computador lá, o computador faz, não precisa da gente, certo? Quer dizer, então, eu não sei, eu acho que a gente está ficando muito tecnicista, muito. É, enfim. E eu acho que está perdendo um pouco a capacidade de reflexão, de analisar situações, de se colocar na situação de incerteza, etc. Enfim, não sei, essa é uma opinião particular, mas, enfim,
problema é que está gravando, né? Daqui a pouco os meus chefes lá na economia vão ficar bravos comigo, mas tudo bem. Eles sabem disso, eu já falei isso para eles. Não te respondi, né? Te enrolei, né, Carlos? Eu queria saber mais no geral, né? Tipo, você acha É. que essa mudança também está ocorrendo nos outros cursos do Brasil? Ah, tá acontecendo. Só o meu curso da FED de São Paulo. É igualzinho. É muito parecido. Até entendo, certo? Economizar é o que publica nos journals internacional, essas coisas todas. Mas eu não sei. É como a gente sente falta hoje em dia, vamos dizer assim, de pessoas que, né, nas empresas, em vários lugares, no governo, como que a gente pensa uma situação completamente diferente, como uma situação disruptiva completa como a atual, né, certo? Como é que você faz? Certo? Aí você vê a resposta de um monte de economistas que, né, se formou nos últimos anos. Como é que o cara olha para um negócio desse, certo? Metade do país morrendo, certo? A outra metade não conseguindo trabalhar, certo? Quer dizer, é óbvio, certo? Quer dizer, que certas coisas não podem continuar da mesma forma, eu não posso continuar pensando da mesma maneira, certo? Quer dizer, eu tenho que sair, né? Aí eu tenho que abrir mão do corrimão que eu tenho. Eu tenho as coisinhas que eu aprendi na escola, certo? Quer dizer, eu tenho que sair fora, certo? Quer dizer, eu preciso. Então, eu espero que o mundo não tenha essas disrupções o tempo todo, certo? Quer dizer, mas acontece mais do que a gente imagina, certo? Quer dizer, mesma coisa em 2000, mesma coisa em 2008, certo? Se olhar a resposta, muitos economistas era mais do mesmo. Eu falei, não, o mundo está caindo aos pedaços, tá certo? Quer dizer, e aí, tá certo? Quer dizer, então, não sei, eu acho que a gente, para esses momentos, né? Por que o curso de História e Economia Geral você estuda a crise de 30? Porque é bonito, tá certo? A gente estuda esses momentos de ruptura, certo? Quer dizer, o que os caras pensaram lá? Pensaram errado? Pode ser, certo? Quer dizer, mas é um momento de ruptura, né? Esse curso só tem crise, mas é isso, certo? Quer dizer, estudar o dia a dia, você já estuda na aula de macro, certo? Quer dizer, agora os momentos onde as coisas mudam, né? Mas aí você vê que é uma reclamação meio pessoal, né? Que essa queda dessas matérias, mas, e tem outras, né? Tem matérias que eu acho que deviam entrar, quer dizer, que não entraram, por exemplo, na reforma atual. Sabe? Vocês têm muito pouca filosofia, vocês não têm justiça, vocês não têm teoria de justiça, vocês não têm. É, o início da economia é a filosofia moral, certo? A economia política, certo? Não estou pedindo para fazer curso marxista, nada disso, não é uma questão ideológica, certo? Mas é uma questão de. Né, né, a única teoria de distribuição que a gente vê na escola, na faculdade, é o ótimo de Pareto. Isso é absolutamente impossível de você discutir na rua com o ótimo de Pareto, certo? Quer dizer, ótimo de Pareto todo mundo concorda, certo? Quer dizer, o problema é o ótimo de Pareto, certo? Quer dizer, qual é a preferência? Qual é a distribuição de renda que você prefere, certo? Quer dizer, qual é a distribuição de bens que você quer, certo? É 2 para ele, 3 para ele, ou 3 para ele, 2 para ele, certo? Quer dizer, né? Ah, não, prefiro aqui é Pareto ótimo, as duas não são, e aí? Certo? Você não vai responder? Então a sociedade não quer você, certo? Então, se a gente não está acostumado a discutir essas coisas, certo? A gente não está preparado para discutir essas filosofias morais, essas filosofias, né? O pessoal do direito chama isso de teoria da justiça, certo? Quer dizer, então não é só história, certo? Acho que tem uma parte de filosofia, etc., sei lá, como é que chama isso aí, certo? Que não tem, certo? Quer dizer, não tem, né? Que se dava um pouco disso era em HPE, que também vai sumir, certo? Quer dizer, não sumiu, né? Ficou. Então, eu não sei, eu acho que você está enxugando o curso, certo? Tecnicalizando o curso, e a gente, na hora que vai ter debate de verdade, certo? Debate sobre questões importantes da sociedade, a gente está caindo fora. Certo? Quer dizer, e eu não. Quer dizer, tudo bem, talvez numa outra faculdade eu falasse diferente, certo? Quer dizer, mas aqui na FEA de Ribeirão Preto, na USP, meu, você quer ser chato, vocês são a elite do país, certo? Vocês vão tocar esse país daqui para frente, certo? Então, eu acho que vocês tinham, né, vão ter que tirar isso por fora, certo? Tem que tirar isso lá na rua, certo? Quando alguém chegar para vocês e falar, bom, e aí? Você não vai falar nada, então decido eu, certo? Se você não tem uma opinião sobre se dá 3 para ele, 2 para ele, ou 2 para ele, 3 para ele, se para você é indiferente, certo? Ou não, os dois são ruins porque não é Pareto ótimo,
Eu não quero saber se é Pareto ótimo ou não, quero saber qual dos dois. Certo? Então você vai ter que achar alguma justificativa. Isso, enfim, se eu dizer que não, tá bom. Eles chamam um político qualquer que decide, certo? Ou então um poeta qualquer que decide. Então eu fico um pouco chateado um pouco com essas coisas, certo? Eu acho que tem um lado da formação que é importante de vocês, que está sendo tirada, certo? Mas, de novo, certo? Tem um viés pessoal muito grande aí. Tem também a ideia de que vocês não são uma faculdade qualquer. Né? Acho que isso é importante. Talvez não falasse isso da mesma forma em outros lugares. E tem o que eu te disse antes. Certo? Essas coisas estão acontecendo em todos os lugares. Todas as faculdades grandes. Certo? Quer dizer, todas as formadoras da elite brasileira. Eu não sei. A gente vai acabar perdendo nossos postos para os advogados de novo. Enfim. Deixa para lá, né? Não parar de falar besteira aqui. Me preparar para dar a próxima aula aqui agora. O que mais? Vocês viram que vocês não podem fazer pergunta, né? Que eu falo muito. Mas, brincadeira, eu vou me conter, vou falar menos. É isso? A gente se vê amanhã, então? No chat. Hã? Tem pergunta no chat? Eu não vi, desculpa. Uma pergunta. Pelo que eu notei, vamos conversar bastante sobre o pensamento econômico até os anos 80 e 90. Matheus, tem uma última aula, Matheus, sobre os anos 80 e 90. Tem duas aulas sobre os anos mais recentes. Os anos 80 tem mais. Tem inflação inercial. Não, depois, né? Período Lula-Dilma. Então, eu diria que você tem, se você olhar o cronograma, certo? Quer dizer, tem as duas últimas aulas. A última aula é desindustrialização e novo desenvolvimentismo. Então, é só a última, dia 29. Normalmente eu não consigo dar essa aula numa aula só. Então, na aula 30, que é o encerramento, eu provavelmente vou terminar essa aula de desindustrialização e novo desenvolvimentismo. Mas a última semana é sobre um pouco as discussões, particularmente do governo Dilma, como você me pergunta, do governo Lula-Dilma, como você me pergunta. Né? Podia ter mais, talvez, né? Talvez fosse o caso, mas... Tranquilo? Deixa eu interromper aqui a gravação, se alguém quiser falar.